terceira parte do Evangelho narra a atividade de Jesus em Jerusalém, sua paixão e morte. Isso dos capítulos 11 até o 15. Jesus morreu como criminoso político e subversivo. Ele foi crucificado. Tudo acabou? Não. Após a prisão e a execução de Jesus na cruz, as mulheres não o abandonaram, mas continuaram a segui-lo. Segundo o Evangelho de Marcos, desde o início da narrativa, as mulheres serviam a Jesus e continuaram servindo até mesmo depois de sua morte. Ainda que o seguimento dos homens a Jesus desaparecesse, as mulheres permaneceram até o fim. Há sempre uma esperança onde há solidariedade e compaixão. Luiz, como podemos compreender o relato da ressurreição neste Evangelho? A narrativa da ressurreição, que está no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, nos dá esperança, mas também ao mesmo tempo nos desafia. A comunidade entende a morte de Jesus como consequência de uma vida a serviço da justiça, levada ao seu extremo. Jesus dizia: Abá, Paizinho, tudo é possível para ti. Afasta de mim esse cálice. Porém, não o que eu quero, mas o que tu queres. A cruz de Jesus é o resultado da sua fidelidade ao Pai e ao compromisso com os irmãos. Um compromisso vivido até o fim. E é o resultado do que ele pregou, do que ele fez. Mas é exatamente na cruz que acontece uma reviravolta. O Deus da vida exalta Jesus, o servo sofredor. Por meio dele, o desígnio de Deus há de triunfar. O condenado, como ímpio e impuro, é salvo pelo amor, pela gratuidade de Deus. A salvação não está no cumprimento da lei do puro e do impuro, mas na prática da solidariedade, por meio da qual o Deus da vida se manifesta. Ele exalta o crucificado, ele exalta a vítima do império da aristocracia judaica, fazendo de Jesus o Cristo, o Filho de Deus. Com essa convicção pós-pascal, a comunidade de Marcos reafirma a sua disposição a seguir na construção do reino, agora com a companhia do Filho do Homem ressuscitado. A presença viva de Jesus ressuscitado é testemunhada de maneira muito forte hoje entre nós pela vida dos mártires das comunidades latino-americanas. Ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galileia. Lá o vereis como vos tinha dito. Assim disse o mensageiro para as mulheres. As mulheres recebem a ordem de comunicar aos seguidores de Jesus que ele voltaria para a Galileia. Elas ficaram com medo, fugiram e nada disseram. É preciso afastar-se de Jerusalém, lugar de centro do poder, da hierarquia legitimada pela lei do puro e impuro, afastar-se do messianismo nacionalista e voltar à Galileia. Voltar ao lugar onde tudo começou. Segundo o Evangelho de Marcos, foi na Galileia que Jesus realizou grande parte de sua atividade missionária. Voltar à Galileia é assumir o projeto de Jesus e isto causa medo. Acreditar que Deus ressuscitou Jesus é reafirmar a fé em Deus como o Senhor da vida. Apesar do medo, há uma grande esperança para os que seguem Jesus. Nesse diálogo sobre o Evangelho de Marcos, aprendemos que ser discípulo ou discípula de Jesus é colocar-se a caminho, é deixar as redes e ser capaz de assumir o projeto do reino, que exige partilha, superação de preconceitos, solidariedade, compromisso com a justiça. A experiência da ressurreição é força que nos impulsiona constantemente para a missão.
O chamado de Jesus, ele acontece nas atividades cotidianas, na vida de Pedro, de André, de João, da sogra de Pedro, de Bartimeu, na minha vida, na sua vida. Como as primeiras comunidades, somos chamadas e chamados para ajudar na concretização do reino de Deus, que se constrói na solidariedade entre as pessoas e os povos, particularmente entre os empobrecidos e esquecidos da sociedade. O mesmo chamado continua ecoando em nossos ouvidos. Andar no caminho de Jesus e assumir o seu compromisso com a justiça continua sendo o maior desafio para a vida cristã. E para você, qual a sua resposta ao chamado de Jesus?